Olá, madrugada. Possessão demoníaca. Hoje eu começo com o quadro para você. Você acredita? Na visão dele, logo o espírito o agitou com convulsões, o menino, e ele caiu no chão, revolvia-se espumando. Marcos, capítulo 9, versículo 29. De acordo com muitos exorcistas, é muito difícil encontrar dois casos de opressão, mesmo que o diabo se esforce para mudar a surpresa. Além dos casos especificados, relevantes sobre a ação ordinária e extraordinária de Satanás, há outros 3 sinais principais que envolvem os mais afetados pelos distúrbios de origem do mal: a cabeça, o estômago e a aversão ao sagrado. São consequências comuns em caso de bruxaria e de possessão, dizem os estudiosos. No entanto, devemos ser muito cautelosos para não confundi-los com doenças comuns ou doenças psicossomáticas. Sintomas da cabeça: doer incansavelmente dia e noite. Muitas vezes a causa pode ser encontrada no fato de os produtos faturados serem recrutados através de competição demoníaca. No interior da sua cama, dentro do seu travesseiro, bem próximo à sua cabeça. É, portanto, sentir dificuldade em adormecer, pesadelos, pensamentos angustiantes e assustadores, e assim por diante. Amanhã será uma verdadeira tragédia para você se levantar, porque você vai se sentir ainda mais cansado e muito exausto do que a hora que você foi dormir. Tarefas diárias tornam-se verdadeiras torturas para você. Esses distúrbios do sono contínuos levam a uma perda da sua personalidade, pois enfraquece a sua capacidade de controlar o sistema nervoso autônomo. Então, eles vão experimentar atitudes violentas e irritadas, tanto familiarmente quanto a nível social. Em caso de demopatia real, a pessoa se entrega às drogas e não faz mais nada. Este resultado deste cansaço constante em episódios de improdutividade nos vários campos da nossa vida, casa, trabalho ou escola, e o sentido de humilhação que os resultados podem muitas vezes trazerem, se tornam a antecâmara do suicídio. No entanto, continuamos sempre com cautela, porque estes sintomas são semelhantes aos encontrados na depressão e em diversos casos de doenças psicossomáticas e físicas. Sempre você deve consultar um médico. No seu estômago, se um mago é capaz de fazer você beber ou comer algo maleficato à sua vítima, através de conhecidos ou através de um engano, este artigo faturado maleficado permanecerá inexplicavelmente presente dentro do seu estômago, apesar da contínua presença do ácido gástrico por semanas, meses ou anos. Os sintomas resultantes da ingestão de alimentos e bebidas maleficantes: difícil digestão, sensação de plenitude do estômago, repugnância para engolir alimentos, dor e sensação de peso, vômitos e tentativas, mas não conduzem à expulsão de tudo, tremores inexplicáveis. Outro sintoma comum é um forte sentimento de ansiedade que começa a partir do osso do externo e sobe pela garganta até a cabeça. Durante orações de exorcismo, dizem os estudiosos, é incomum ver a pessoa livre expelindo toda a espuma branca e viscosa. Um outro sintoma é o ódio ao sagrado, a aversão ao sagrado e as dificuldades que paralisam
à esfera espiritual são certamente sinais mais evidentes de influência demoníaca. Este sentimento de aversão também se estende aos objetos sagrados e a relíquias. Haverá um descolamento mais e mais acentuada e fortemente de fadiga, bocejos sem interrupção, rir em demasia e muito sono. Dizem os estudiosos que os afetados desta forma podem tanto ser afetados pelo ruído como palavrões e outras reações hostis durante uma Eucaristia ou durante a presença de um religioso, aversão a santos, a Virgem Maria e a objetos que se dizem ao sagrado, tanto a realização de atos na hora de violência, destruição total ou parcial destes objetos, ou expressões de oposição habitual a Cristo, a Sagrada Escritura, ir para uma igreja ou para algum lugar onde se encontram pessoas religiosas. Outros sintomas que ocorrem simultaneamente de desordens de origem demoníaca são a contínua e injustificável sensação de frio. Frio, presença de corujas, pombas aparecem mortas pelos locais em frente à sua casa, calafrios, ondas de frio repentinas sem qualquer causa natural. Todos no ambiente da casa sentirão frio. Isto prevê a presença de algum demônio. Os sintomas comuns da possessão são 3, acima descritos, porém estão relacionados com muitas desordens. O ritual de exorcismo romano afirma que, segundo a prática habitual, deve ser considerado de possessão diabólica assim na combinação destes sinais. A pessoa pode manifestar uma força superior da idade ou condição física, falar ou entender línguas desconhecidas e ao curso à distância que nunca aprendeu, revelar coisas escondidas que estão longe dela. Isto são sinais de possessão. No entanto, se eles têm associação à aversão violenta ao sagrado, é suscetível de revelar a presença do mal. Esta aversão ao sagrado é expressa em palavras, gestos de ódio, raiva contra Deus, a Virgem Maria, a santos e elementos, água abençoada, sacramentos, coisas sacramentadas e imagens sacras. Esse tipo de aversão, ao contrário do que a psicologia ou a ideologia, que geralmente é constante e não necessariamente violenta, é súbito, limitada no tempo e para abruptamente. Entre as reações que você pode ter são a reagir violentamente à oração mental de alguém, arrotos e tosse, vômitos quando alguém reza, mesmo que seja mentalmente. Dizem os exorcistas, não sendo capaz de orar porque a boca está bloqueada, travada. Se sentir como uma mão é um peso insuportável enforcando você, define acima da cabeça, você está recebendo do nada, sente a sensação de queimaduras pelo seu corpo, como resultado de um contato com o crucifixo ou com outros objetos sagrados, ou do nada estigmas aparecem em sua pele, ou a água benta, boca e dentes que fecham paralisado no momento de receber a Eucaristia, para estar sempre em dias ruins a qualquer momento. As pessoas, dizem os estudiosos, têm repugnância por tudo que é abençoado, rasgam suas roupas anteriormente, comem excrementos, chegam a beber as suas próprias necessidades físicas, urina. Conhecer os pecados ocultos do presente também de pessoas estranhas e assim por diante. Essa é a primeira parte do nosso documentário Possessão Demoníaca. Na segunda parte eu vou trazer para você alguns relatos de possessão demoníaca que nossa equipe pôde filmar pessoalmente.
Continuando ainda, o sinal adicional para identificar a condição de posse é o fato de que no final da crise do possuído, ele não se lembra de nada do que ele disse e fez. Durante o fato de o sujeito entrar em um estado de transe e possessão letárgico, semelhante, diz o médico e os ocultistas, em gênero. Durante esta fase, o assunto pode ser dito de tudo: rir, abusar, ameaçar alguém, o presente e muitos outros, como descrito na seção sobre exorcismo de ação extraordinária de Satanás. Permanecendo dentro da possessão demoníaca, vale a pena afirmando que se trata de apenas o corpo e não da alma. Nenhum demon pode possuí-la, pois a alma não é de ninguém. A alma é única e tem o poder de inarbitrá-la à sua graça. O pecado mortal não se coloca o diabo no homem, mas ele cria uma dependência moral do homem contra ele. Esta dependência torna-se muito mais forte em função dos pecados do passado ou de seus antepassados, manifestações demoníacas da verdade. A maioria das pessoas que estão em pecado mortal, sem sequer, são mantidas no seu próprio corpo. Apenas alguns têm tanto a alma de escravos do diabo, ou seja, com pecado mortal, tanto a posse física. Essa é a primeira parte do nosso documentário Possessão Demoníaca. Eu trago para você agora a segunda parte, com explicações e com alguns sons, alguns relatos de fatos que nós mesmos podemos estar aí ao lado, vendo e documentando. Na presença de um exorcista já falecido, aqui de nossa cidade, Monsenhor Trajano Barroco. E você, acredita ser capaz um caso de possessão demoníaca? Madrugada? Vamos para a segunda parte do nosso documentário Possessão. Você acredita?